quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore, andar junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore, andar junto às correntes de águas vivas. A única razão de podermos estar vivos, eu tenho certeza que sempre existe um propósito para tudo em nossa vida. Sempre existe um propósito para tudo. Quando Deus criou um homem, quando Deus criou o mundo e colocou o homem no mundo, Ele já tinha um propósito em tudo aquilo. Acredito eu que tudo quanto que vemos passando, tudo quanto que vemos tendo de obstáculos em nossa vida, dificuldades vêm chegando. Eu tenho observado que a dificuldade no meio da população tem aumentado demais, certo? Que os problemas que vemos passando sobre o Covid-19, sobre essas doenças que vêm aparecendo. Mas, enfim, uma das coisas que mais tem me feito refletir, desde o início de tudo isso que tem acontecido, é que, cara, Deus, Ele procura sempre, de todas as formas, mesmo que o homem, o ser humano, ele não possamos se dizer que não vá até o agrado a Deus, mas Deus ele sempre procura, de uma certa forma, ajudar as pessoas, ajudar certas pessoas, ajudar tantas e tantas pessoas que têm vivido momentos de conflitos em sua vida, sabe? Com a dificuldade, o inimigo maior não é o inimigo, o outro inimigo espiritual, não é um inimigo, sei lá, que você tem em sua vida, não, cara. O inimigo que eu venho falando é você mesmo, né? A gente vem passando certos momentos de reflexão para nossa vida, para nossa memória. Então, quando Deus ele nos criou para sermos adoradores, isso nós sabemos. Mas infelizmente, devido várias coisas que o mundo ele tem para nos oferecer, para nos colocar em nossa mesa, infelizmente a gente acaba que aproveitando. Eu falo isso a gente porque eu me coloco na certa situação também, porque eu sou homem, sou carne, né? Sou pecador, não sou perfeito, né? Mas uma das coisas que me faz ficar bem, que me faz mesmo nesses momentos de luta, é saber que existe um Deus que sempre ele age no momento certo, né? A gente às vezes lamenta muito, se pergunta muito o porquê disso, o porquê daquilo. Cara, o porquê, não sei, né? Mas Deus sabe, porque tudo existe um propósito. Tudo em nossa vida existe um propósito daquilo, né? Quando Cristo veio ao mundo e tinha um propósito, o propósito era que Ele viesse para salvar, que Ele viesse dar a vida dele no lugar de muita gente, no lugar de muitas pessoas. Por isso que Ele veio, porque Ele teve um propósito. Deus enviou o Seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer por nós, ou seja, teve um propósito para aquilo acontecer, né? Então, tudo que viemos passar, a Bíblia diz que não cai uma folha sequer da árvore se Ele não permitir. Então, é a ação permissiva de Deus. Tudo que vem acontecer em nossa vida, que interfere em nossa vida, irmão, cara,
O que importa é que se existe um propósito, aquele propósito vai acontecer. E para aquele propósito venha acontecer em nossa vida, bom, ou que seja um propósito que o homem escolha, que caia em certas circunstâncias que não venha trazer o bem a si, né? Mas Deus, ele teve um propósito. Deus, ele teve um propósito. Agora o homem que não procura seguir o caminho que Deus tem colocado. É tanto que o caminho que ele tem nos dado é um propósito. O propósito desse caminho que ele tem nos entregado. Qual é o propósito do caminho que ele tem nos dado? O propósito é a salvação. O propósito é ir, ter vida eterna. De forma alguma Deus quer que o homem morra sem ele. Uma das coisas que eu venho pensando é que Deus jamais ele abandona ninguém. Jamais. O homem é que abandona Deus. O homem é que se afasta de Deus. Enquanto o homem não reconhecer que se afastou de Deus, ele vai ficar distante de Deus. Mas Deus jamais fica longe dele. Quantas e quantas vezes várias pessoas, biblicamente falando, Deus escolheu tanta gente, tanto povo, muitos, para estar com ele. Mas mesmo aqueles que estavam com ele, várias vezes, cara, vacilaram, caíram. Mas ele tinha um propósito. Então, essa é uma das reflexões que sempre vem vindo ao meu coração. Propósito. Qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito do caminho? Qual que é o propósito disso tudo que nós vamos passando? O propósito, irmão, sabe o que eu venho refletindo muito na minha vida? O propósito é a certeza de que Deus, ele sempre será o nosso propósito. Ele é o propósito, cara. Pensa. Qual que é o propósito que Deus tem colocado? Ele é o propósito. Assim como Cristo, filho dele, foi entregue por cada um, ele é o propósito. Ele é o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele foi o propósito, é o propósito, sempre será o propósito. Então, na minha vida, o meu propósito é Deus. E o seu propósito tem que ser Deus também. Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se eu amo a Deus, Ele sempre me amou, Ele nunca me deixou de amar, mas eu amo a Deus e o propósito é Deus, o propósito é Ele e eu tenho que estar com Ele. Ele me escolheu. Não foi em vão a crucificação. Não foi em vão tudo aquilo que Ele passou. Ele me escolheu. Existe um propósito em minha vida. Se Ele me escolheu, Ele é o propósito em minha vida. Então o propósito é Deus. O propósito é Deus.